o demônio e as línguas estranhas. A blasfêmia, infelizmente, muitas pessoas têm sido completamente enganadas devido ao falso uso das línguas estranhas. A falta de esclarecimento seguro a respeito deste assunto tem levado muita gente a uma vida de verdadeiro inferno, pior do que antes de terem conhecido Jesus como Salvador. Os demônios têm se manifestado nas pessoas que se envolveram com eles, através de seitas ditas espiritualistas, falando fluentemente um linguajar estranho, imitando até mesmo pessoas batizadas com o Espírito Santo, as quais falam as línguas estranhas originais de Deus. Muitos ficam ansiosos para falar em línguas estranhas porque a fulana de tal é mais recente na igreja e já foi batizada com o Espírito de Deus. Pensam que por serem mais antigos na fé, têm que ser batizados de qualquer maneira, custe o que custar. Esquecendo-se de louvar nosso Senhor Jesus com pureza de alma, ficam tentando conseguir falar em outras línguas. O diabo, vendo esta atitude orgulhosa, desce sobre eles, fazendo com que falem e até cantem em outras línguas. Então ficam convencidos de que foram batizados com o Espírito Santo. Mais tarde, os frutos podres começam a aparecer. Em vez de se mostrarem alegres e felizes, estão sempre sisudos, reclamando de tudo. Nunca estão satisfeitos com nada. Daí concluímos que é mais um joio que se levanta no meio do trigal, com atitudes que só trazem contendas, como por exemplo a de começar a profetizar dentro e fora das igrejas, levando consigo discordâncias do pastor, críticas, enfim, semeando rebelião no meio da congregação. As línguas estranhas existem de fato, e muitas pessoas batizadas com o Espírito Santo falam em outras línguas. Todavia, nem todas as pessoas que falam línguas estranhas são batizadas com o Espírito Santo. Um dos dons do Espírito Santo é o discernimento espiritual. Nós que trabalhamos expulsando demônios, temos visto inúmeras pessoas que estavam sendo enganadas pelo diabo. Uma certa ocasião, uma senhora nos disse ser cheia do Espírito Santo. E embora manifestasse grande alegria por isso, não estávamos bem certos do seu enchimento. Um dia, a tal senhora começou a entoar um cântico, até muito bonito. Qualquer pessoa acreditaria que ela estava tomada pelo Espírito Santo. Alguns dias mais tarde, quando aquela senhora estava enferma, oramos por ela e, depois de insistirmos em oração, pedindo a Deus que a libertasse de todo o mal, manifestou-se nela um espírito demoníaco que a fazia cantarolar daquela maneira normal. Este demônio se apresentou denominando-se um cantor lírico. Temos tido contato com inúmeras pessoas que pensam ter sido batizadas com o Espírito Santo, quando na verdade estão possuídas por um encosto qualquer. Uma coisa, entretanto, tenho notado no trato com esse tipo de problema. As pessoas que são enganadas, se forem sinceras, mais cedo ou mais tarde serão libertas. Os espíritos malignos, não resistindo à pressão da presença de Deus, acabam por manifestar sua verdadeira personalidade. É aí que entramos com o poder de Deus para afastá-los definitivamente do indivíduo. O cristão batizado recebe demônio? As Escrituras Sagradas não nos dão base para fortalecer a opinião de que alguém batizado com o Espírito Santo possa ficar endemoniado. Quando uma pessoa tem a plenitude do Espírito Santo, passa a ser selada por Deus. E uma vez selada, nenhum demônio poderá entrar. A Bíblia afirma que somos templos do Espírito Santo, e sendo assim, por certo ele não aceitará dividir a sua morada com nenhum espírito demoníaco. Quero apenas lembrar que consideramos todas as situações do homem perante Deus como um estado e nunca uma condição. O batismo com o Espírito Santo é um ato que deixa o batizado num estado de graça perante Deus.
Se, entretanto, essa pessoa vier a cair em pecado, consequentemente negar a Jesus e passar a resistir ao Espírito Santo, o diabo poderá entrar, pois o Espírito Santo se afastará dela. Isso aconteceu com Saul, que foi cheio do Espírito Santo, mas perdeu toda a graça de Deus devido à desobediência ao Senhor. Em consequência, acabou com a vida de maneira horrível após consultar um espírito imundo, enviado por Satanás, que mentindo lhe disse ser o espírito de Samuel. Uma pessoa sem alvo, buscando o Espírito Santo apenas por vaidade, corre o sério perigo de ser enganada por um demônio que se faça passar pelo Espírito Santo. Numa certa ocasião, orei por um grupo de pessoas e numa reunião de libertação ordenei aos demônios, os quais se faziam passar pelo Espírito Santo, que saíssem daquelas vidas. Cheguei a ficar surpreso ao ver dezenas de pessoas com aparência de piedosos cristãos manifestarem os mais terríveis demônios. Embora a Bíblia não ensine que para receber o batismo com o Espírito Santo seja preciso falar em línguas estranhas, encontramos algumas referências bíblicas que apontam os batizados falando em línguas estranhas. Os judeus, no dia de Pentecostes, falaram em línguas. Atos capítulo 2, versículo 4. Os romanos falaram em línguas na casa de Cornélio. Atos capítulo 10, versículo 46. Os gregos falaram em línguas em Éfeso. Atos capítulo 19, versículo 6. As atitudes da pessoa cheia do Espírito Santo. Tenho presenciado o batismo com o Espírito Santo de algumas pessoas e noto que todas, ao serem visitadas através do batismo, ficam completamente cheias de amor, paz, alegria e conscientes do que está acontecendo. Digo isso porque muitas pessoas sinceras perdem o equilíbrio emocional ao serem supostamente batizadas com o Espírito Santo. Ainda outras se lançam ao chão, tremem e chamam a atenção das demais para si mesmas. Quando isso ocorre, o batismo com o Espírito Santo não aconteceu, mas apenas uma manifestação carnal e diabólica, pois desvirtua o processo de busca e recebimento por parte daqueles que só desejam participar da presença de Deus. É natural chorar de alegria, sorrir, cantar, etc. Só não é natural ficar fora de si, pois aí a manifestação é demoníaca. Nunca o Espírito Santo deixa a criatura fora de si. Propósitos do Espírito Santo. Quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, muda completamente suas atitudes perante este mundo, muda até seus objetivos. Isso acontece porque o batizado é mais uma pessoa chamada por Deus para fazer a sua santa vontade. Ninguém é selado pelo Senhor Jesus a fim de viver sua própria vida. Antes, pelo contrário, há um propósito de Deus para aquela criatura. Se for obediente à sua chamada e der vazão ao propósito de Deus, será feliz e fará felizes tantos quantos puder alcançar com seu testemunho a respeito de Jesus. O Senhor somente se manifestará neste mundo através de alguém cheio do seu Espírito, e este é exatamente o objetivo pelo qual as pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Um dos maiores obstáculos a este batismo é o propósito dos candidatos ser diferente do propósito de Deus. Um grande número de pessoas busca esse batismo sem ter nenhum alvo em suas vidas para com o Senhor. Outras o querem apenas para chegar diante da congregação e dizer, cheias de orgulho, que também foram batizadas e agora são tão espirituais quanto as demais, dentre outras coisas. Os motivos que nos levam a desejar receber o Espírito Santo determinarão seu recebimento ou não. A quem vem buscando o batismo há muito tempo sem conseguir, aconselhamos verificar seus objetivos em relação ao mesmo. Se de fato é para agradar ao próprio Deus, ou apenas para satisfazer aos seus instintos carnais e demoníacos, se para fazer a sua vontade ou a vontade daquele que lhe chamou. Ninguém tem maior interesse em nos encher do seu Espírito do que o próprio Senhor Jesus Cristo, pois ele mesmo disse: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá
tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. João 16, 13, 14. Quanto mais pessoas forem seladas com o Espírito Santo, mais o mundo conhecerá a respeito do Senhor Jesus e de sua santa vontade para os seres humanos. Haja vista que as coisas divinas somente podem ser discernidas espiritualmente, ou seja, através do próprio Espírito Santo. O maior desejo dos selados com o Espírito Santo, não resta a menor dúvida de que a maior característica do batizado com o Espírito Santo é o amor pelas demais pessoas. Este amor é o grande princípio cristão de toda ação, ultrapassando todos os nossos interesses próprios. É muito mais do que um simples sentimento de amizade ou cordialidade. É um sentimento muito forte no sentido de levar as pessoas à salvação eterna através do Senhor Jesus Cristo. É um profundo desejo de tirá-las do tremedal de lama em que se encontram neste mundo, levando-as a uma vida nova de pureza e santidade eternas, em comunhão constante com Deus. Se o candidato ao batismo com o Espírito Santo apresenta uma sede de ganhar almas para o reino de Deus, então seu batismo acontecerá mais cedo do que possa imaginar. A blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado imperdoável. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado e nos aponta ao Salvador. Ora, se alguém fere o Espírito Santo com qualquer tipo de blasfêmia, ou seja, com palavras que ultrajam a sua santa pessoa, certamente não encontrará ninguém capaz de convencê-lo dos seus pecados, pois o Espírito do Senhor se afastará dele definitivamente. No mais profundo das almas de todos os seres humanos, quer religiosos ou não, existe uma pequena chama de fé, que, focalizada no Deus vivo, certamente fará fluir uma vida sadia sobre todos os aspectos. Essa pequena chama de fé é colocada pelo próprio Espírito Santo. Porém, se alguém fala contra o Espírito de Deus, este se afasta e a pessoa cai numa total e completa frieza espiritual. Ou seja, não encontra nenhum motivo para buscar a Deus. Para ela, Deus e nada são a mesma coisa. Por isso o Senhor Jesus nos admoesta: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Marcos 3, 28 e 29. Os pecados cometidos contra o pai ou o filho podem ser perdoados, porque o Espírito Santo é quem nos conduz ao arrependimento. Mas se o pecado é contra o próprio Espírito, quem nos levará ao arrependimento?